Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Mas se não estiver tudo bem, vai ficar em nome do Senhor Jesus, porque há poder nesse nome. Começando por aqui mais um vídeo de rotina, e eu já peço perdão para vocês pela minha voz, pessoal, porque a minha voz está bem anasalada. O frio, né, aqui no sul não é fácil. Com isso sempre vem, né, uma gripe, um resfriado, e acaba, né, que a voz da gente fica um pouquinho estranha. Mas eu vim aqui trazer esse vídeo que eu fiz com muito amor, com muito carinho para vocês e falar, né, sobre um aspecto da vida da dona de casa que é bem comum, eu acho, né, e bem corriqueiro, porque em algum momento toda dona de casa se sentiu assim. Como ter ânimo para cuidar do nosso lar? Como agir e reagir quando o ânimo bate, a nossa vida chega na nossa casa, né, nos encontra, porque uma hora ou outra isso vai acontecer. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas de carne e osso que têm sentimentos, que têm emoções, que se sentem sim, por hora, desmotivados, desanimados. Se nós não entendermos alguns aspectos da vida da dona de casa, nós vamos sim, a cada dia, nos martirizar e vamos acabar nos desanimando. Então hoje, através desse vídeo, eu quero motivar, ajudar com aquilo que eu faço aqui na minha casa, que funciona para mim, a cuidar do teu lar com mais amor, com mais carinho, a saber lidar quando chegar os dias de desânimos, porque chegarão, né? Isso a gente sabe. Então, bora lá para mais um vídeo. Eu já quero te pedir aqui, já deixa teu like. Se tu não for inscrito, chegou agora, se inscreve aqui no meu canal para acompanhar um pouquinho da nossa rotina, morando no campo, né? Rotina de dona de casa simples, uma vida real e verdadeira. Então, bora lá, gente, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer aqui para vocês 5 dicas de como manter a casa organizada e vencer o desânimo. Então, bora lá, gente. A primeira coisa, limpeza e organização precisam ser um hábito. Tá? A gente sabe que a vida da dona de casa é uma rotina. E o que é uma rotina? É basicamente todos os dias, né, nós fazermos praticamente a mesma coisa. E a vida da dona de casa é assim. Por isso que é muito fácil as pessoas se cansarem disso, né? Porque todo dia a gente vai ter louça para lavar, todo dia vai ter roupa no cesto, né? Porque se uma casa tem pessoas, tem vida, consequentemente a casa vai bagunçar. Todo dia tu vai ter que arrumar a cama, todo dia tu vai ter que juntar uma coisa ou outra que está fora do lugar. Quem tem criança, né, quem tem filhos pequenos, sabe como funciona, né? Às vezes é bem difícil, né, fazer com que a criança mantenha uma rotina de organização, mas também é bem importante. Então, a partir do momento que nós paramos de nos iludir, né, com aquela situação de que, hoje eu vou faxinar toda a minha casa porque amanhã eu não vou fazer nada. Gente, isso é a mais pura ilusão, porque lá no fundo a gente sabe que no outro dia a gente vai ter, sim, coisas para fazer. Então, não adianta no dia anterior a gente gastar toda a nossa energia, todo o nosso tempo para cuidar da nossa casa de uma forma assim que a gente quer fazer tudo no mesmo dia, porque no outro dia ainda haverá coisas para serem feitas, gente. Então, a gente precisa ter isso em mente, que todos os dias terão coisas para fazer e a organização e a limpeza precisa ser um hábito. O que a gente não precisa fazer é todos os dias passar o dia inteiro limpando a casa, gente. Por mais que eu mostre sempre para vocês aqui, gente, né, faxinando, arrumando a casa, né, eu não passo o dia inteiro fazendo isso, gente, né? Porque, na verdade, os meus vídeos têm 16 minutos, 30 minutos no máximo, né? E a vida, ela não acontece em 30 minutos, né? O dia tem 24 horas. Então, eu não passo o dia inteiro cuidando da minha casa, gente, né? Faxinando. Então, a gente precisa estabelecer isso como uma rotina, limpeza e organização. Porém, né? Não fazer tudo no mesmo dia. Gente, o segundo ponto, né, também, a segunda coisa que é muito importante é não procrastinar, gente. Hoje em dia, né, fala-se muito sobre, né, procrastinação. E o que é a procrastinação, gente? É a gente saber que a gente tem algo para fazer no dia determinado e ir deixando por um motivo, por outro, colocar desculpa aqui, outra desculpa ali, e aquilo vai se prolongando, a gente vai virando uma bola de neve e chega um ponto que fica ainda mais difícil da gente conseguir fazer, concluir aquela tarefa, né? Porque a gente foi deixando acumular tanta coisa que depois a gente não dá conta de fazer. Então, se tu determinou pro teu dia que tu precisa fazer aquela coisa, faça aquela coisa, né? Independente do que for, não procrastine, gente, porque a procrastinação, ela mexe com a rotina, mexe com o nosso humor, ela mexe com os nossos sentimentos, gente, porque daí a gente começa a se sentir desanimado,
se sentir culpado porque não consegue não procrastinar. Mas o que a gente pode fazer para não procrastinar é ir lá e ter uma atitude, gente, ter uma ação, pegar e fazer logo aquilo que tem que fazer, né? Não pensar muito, porque se a gente fica pensando, a gente fica deixando para depois mesmo, gente. O terceiro ponto, gente, é dividir as tarefas. Isso é muito importante. Dividir as tarefas de duas formas, gente. Dividir diariamente, né? Como eu disse para vocês anteriormente, a gente não vai fazer tudo no mesmo dia. Então, hoje eu vou lavar uma roupa que tem bastante roupa para lavar. Hoje eu vou limpar um armário. Hoje eu vou limpar a geladeira. Hoje eu vou passar um paninho mais caprichado na sala, no quarto. Enfim, a gente vai dividindo as tarefas diariamente para no final da semana a gente vai ver que a gente fez bastante coisa. E outra forma também de dividir as tarefas, a gente é dividir as tarefas com as pessoas que moram na casa, né? Que moram, né? Que fazem parte da tua família. Seja criança pequena, a gente seja adolescente, seja o marido, né? É importante a gente dividir as tarefas, né? De uma forma que cada um faça do seu jeitinho, né, gente? Porque não adianta. Eu aprendi assim, né, tenho aprendido com o tempo que não adianta a gente querer que a pessoa vá lá e faça, né, do jeito que a gente faz, porque a gente é acostumada a fazer, né, a gente já tem ali as nossas manias, o nosso jeito de fazer. E aí eu deixava por muito tempo, gente, de não permitir que ninguém me ajudasse aqui em casa, pelo fato de que não iam fazer do jeito que eu gostava. Mas aí eu comecei o quê? A me sentir sobrecarregada, me sentir cansada, e eu não podia nem reclamar, porque eu não deixava fazerem, porque não iam fazer do jeito que eu queria. Então, é muito importante a gente sim dividir as tarefas, porque cada um vai fazer do seu jeitinho, mas vai estar ali ajudando, cooperando, né, para manter a organização do lar e para ti também não se sobrecarregar e lá no fim se sentir desanimada com tudo. O quarto, né, a quarta coisa que eu faço aqui em casa, e eu tenho certeza que se tu fizer aí também vai mudar a tua vida, é estabelecer uma rotina clara, gente. Estabelecer uma rotina. Não importa se tu trabalha fora, se tu cuida do teu lar em tempo integral, se tu tem, né, os compromissos que tu tem durante o teu dia, durante a tua semana, cuidar, gente, do teu lar precisa de rotina. Não é porque a gente é dona de casa que a gente vai fazer o quê? Acordar e deixar a vida nos levar, como diz aquela música. Não. A gente precisa estabelecer as nossas prioridades, a gente precisa ter uma rotina de limpeza, de organização, e não só disso, gente. Uma rotina com todas as outras coisas do nosso dia. Então, se a gente sabe que a gente vai precisar sair em um determinado dia, que a gente, né, já adianta o almoço no dia anterior, já deixa uma coisa assim pré-preparada, já deixa a casa dormir organizada, tudo isso vai fazer, né, com que a gente consiga dar conta no final da maioria das tarefas que a gente precisa para fazer. Então, ter uma rotina estabelecida, clara e organizada, gente, ter um horário mais ou menos todos os dias para fazer a mesma coisa, né? Então, vai fazer, ter uma sequência, a gente, por exemplo, acorda. Eu aqui, minha rotina, assim, eu acordo, geralmente tomo meu café e a partir daí eu começo a fazer minhas coisas. Mas, assim, arruma a cama, lava a louça, varre chão, assim, vai fazendo, gente, que a gente já vai, o nosso cérebro ele já vai saber o que a gente precisa fazer na sequência. Então, vai nos ajudar muito. Agora, gente, eu fiz uma pausa na organização para fazer o almoço e mostrei aí para você, gente, que eu tava fazendo um bolinho de arroz. E eu faço na air fryer, gente. Eu amo bolinho de arroz frito na gordura. Mas eu penso assim, gente, se eu quero comer o bolinho de arroz, se eu fizer frito, eu vou ter que comer menos do que se eu fizesse ele na air fryer, né? Porque ele vai ficar menos calórico na air fryer, né, gente? A gente sabe que tudo aquilo que é frito meio que triplica as calorias. Então eu penso assim, vou fazer na air fryer que eu posso comer uma quantidade maior, gente. E assim fica muito gostoso também na air fryer. Não fica igual o frito, né, gente? Porque o frito é o frito e o assado é o assado, né? Então não tem nada a ver um com o outro, gente. Mas assim, quebra um galho, eu amo. E daí eu vou lá e misturo tudo que tem na geladeira, gente, tá? Coloco ali meio que no olho ali as coisas, tempero bem e fica muito saboroso, muito gostoso. Também vou fazer um brócolis, gente, tá? Eu gosto de fazer na cuscuzeira, gente, que eu faço assim no vapor, porque daí ele fica assim bem verdinho, sabe? A gente fica bem gostoso. Vou fazer também um arroz com linguiça, gente, com a linguiça que a gente fez aquele dia, né? Linguiça caseira. Muito maravilhosa, a gente ficou essa linguiça, bem temperadinha, com um pouquinho de pimenta, assim, sabe, gente? Ficou muito bom. E aí, gente, eu vou ali picando toda essa linguiça, colocar na panela, fritar bem, gente, tá? Na minha panela bem antiguinha, gente, bem velhinha, essa panela ela é da minha mãe, mas bem que diz que panela velha faz comida boa, gente, porque assim, fica tão boa a comida naquela panela, gente, enfim. Aí eu vou ali, já vou picar tudo, picar cebola, tomate, né, o alho que eu já tenho picado, que é vida, né, gente, por isso que eu digo fazer coisas assim que vão adiantar a nossa rotina, né, durante a semana, né, o mês,
facilita muito, gente, a nossa rotina. Eu também quero fazer um temperinho com cebola, assim, alho já deixa trituradinho, sabe, gente? Com cebola, tomate, tudo que tem ali, sabe? Mas ainda não deu tempo de eu fazer isso. Enquanto eu faço o almoço, né, vou voltando aqui para o assunto que nós estávamos, que é, né, sobre o desânimo, que bate tanto a dona de casa, né, como qualquer pessoa, gente, né? Qualquer ser humano chega um momento da sua vida que vai sentir desânimo. Mas, com o lar, parece que a gente parece que chega mais aí do desânimo, né, gente? Por quê? Porque muitas vezes não é fácil seguir uma rotina igual todos os dias, né? Então, acaba que acontece bastante com as donas de casa. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, para de alguma forma motivar e ajudar vocês. Vocês viram aí, gente, que eu organizei o cantinho aí da Manu, né, para ela estudar, e ela amou, gente, simplesmente ela amou. Eu trouxe ela da escola, fiz a surpresa ali para ela e ela adorou, gente. Tudo muito simples, gente, mas não é sobre aquilo que a gente tem. É o que a gente faz com aquilo que a gente tem. É isso que faz a diferença. É isso que faz. Não, olha, tu pode ter a casa mais chique do mundo, a mais bonita, com tudo que tu quer, com tudo que tu quer, com tudo que tu deseja. Mas se o teu coração não tiver gratidão, nunca vai ser o suficiente. Então é importante a gente ter essa gratidão no nosso coração, que isso inclusive vai nos ajudar a não nos sentir desanimado o tempo todo. Porque quando a gente é grata pela louça que a gente tem para lavar, porque a gente teve o alimento, pela casa que a gente tem que arrumar, pelos brinquedos que a gente tem que juntar, porque os nossos filhos têm saúde e estão brincando. Então, tudo muda, gente, tudo muda. A gratidão, ela muda a vida do ser humano. Então a gente pode ter tudo, se não tiver gratidão, não adianta de nada. Então, gente, fui aí também fazendo um suquinho de laranja com cenoura, gente, fica muito gostoso. Eu também gosto de fazer suco de beterraba com laranja, gente, fica muito gostoso. Aí a gente não tem muito hábito de fazer suco, gente, assim, pra tomar, nem de pacotinho, nem de nada, gente. A gente se bebe, gente, mas é o marido e a Manu que tomam água com a comida, sabe, gente? Eu não tenho o hábito de fazer suco, não. Mas hoje, né, me inspirei. Tinha uma cenoura ali que eu queria usar, e daí eu fiz o suquinho, gente. Ficou muito saboroso. Entrando agora, gente, na última coisa que a gente precisa fazer para vencer o desânimo, para ter uma casa organizada, e uma das mais importantes, gente, tá? Por último, porém não menos importante, é recompensar-se. Quando a gente se recompensa, depois que a gente fez, né, tudo aquilo que a gente tinha para fazer, aí a gente senta, ou come um chocolatinho, ou toma um cafezinho, toma um chazinho, ou simplesmente vai lavar um cabelo, a gente sabe tomar aquele banho prêmio, fazer uma unha, fazer uma sobrancelha, gente, eu não sei o que te dá prazer, sabe? Mas fazer algo pela gente é muito importante, porque a gente não vai, porque nós não podemos querer ser recompensada pelos outros quando nós mesmos não nos agradecemos, não nos recompensamos, não somos grata por tudo aquilo que a gente fez. Então, o autocuidado, né? O autoamor é muito importante também, gente. Então, assim, depois, né, ter um tempinho para ti, que seja 15 minutos, 30 minutos, para te olhar uma coisa que tu gosta, para te ler um livro, para te fazer algo que tu gosta mesmo, que te faz bem, é muito importante. E eu espero que, de alguma forma, eu tenha te ajudado nesse vídeo, eu tenha te motivado, eu tenha te animado. E saiba que tu não está sozinha, porque o desânimo ele chega para todas e para todos. Mas sabemos que o Senhor ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E se a nossa força vem do Senhor, naqueles dias de desânimo a gente pode clamar a ele, que ele com certeza vai nos responder, com certeza ele vai entrar com a providência sobre aquilo que nós precisamos. E esse foi o vídeo, mostrei aí para vocês a minha rotina, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!